Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao Cafezinho Novo Contexto. Vocês devem estar reparando, notando, a gente está num cenário diferente. Sim, a gente veio até a capital pernambucana, a gente está aqui em Recife. E hoje a gente está recebendo no nosso cafezinho a Liana Cirne, a vereadora do Recife. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Hugo. É uma alegria estar aqui no podcast Cafezinho do blog Novo Contexto, que atende toda a região de Caruaru e Agreste. Eu fico muito feliz. Eu que fui professora em Caruaru muitos anos na ACES, na Faculdade de Direito da ACES, então é sempre uma alegria estar de novo com o público de Caruaru. E para quem não conhece a Liana, além de vereadora, ela também é professora, doutora, mestre, tem muitos títulos e ao mesmo tempo é uma pessoa que gosta de bater um papo, né, Liana? Gosto muito, bater papo é comigo mesmo. Então eu vou logo, eu digo para todo mundo, e a gente não vai abrir exceção, todo mundo que está no nosso cafezinho, eu digo o seguinte: a nossa conversa é feita uma prosa do interior. Você já morou em Caruaru, você já deu aula lá, a gente vai tomando cafezinho, vai proseando, tomando cafezinho, proseando. Aí quando a gente vê que o cafezinho está terminando, é sinal também que a prosa está acabando. É uma conversa rápida, não é uma conversa cheia de se alongar demais, não. A gente vai ser uma conversa rápida, mas você fique à vontade. Afinal de contas, eu estou na sua casa. Eu começo logo te perguntando, Liana, quais têm sido hoje, você na Câmara do Recife, no seu segundo mandato, quais têm sido hoje os desafios que você tem enfrentado na Câmara do Recife? Hoje os desafios na Câmara do Recife são muito parecidos com os desafios na Câmara Federal, porque há uma extrema-direita muito violenta, muito agressiva, eu diria até grosseira, e que pauta sua atuação nas fake news, nas mentiras, na agressividade pura e simples. Assim como acontece na Câmara, né, na Câmara Federal. E a gente está vendo um Congresso Nacional muito desqualificado, que tem atuado contra os interesses do povo brasileiro, e assim tem sido na Câmara do Recife também. A gente viu agora a tentativa de aprovação da PEC da bandidagem, a gente vê a extrema-direita na Câmara tentando aprovar anistia para golpistas, que são pautas que não são do interesse do povo. E os desafios têm sido realmente manter as bandeiras do povo brasileiro e recifense em alta, e enfrentando a violência, a misoginia, a agressividade, a grosseria da extrema-direita. Eu queria que você falasse sobre o seu trabalho, que eu andei estudando, lógico, eu não podia conversar com alguém sem o conhecimento. Você já trabalhou na área já desenvolveu, ajudou a desenvolver aqui em Recife a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, isso, a Comissão de apoio ao idoso, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que você já desenvolveu aqui em Recife. Nós fomos recentemente, isso é uma grande alegria para nós. Nós fomos recentemente, na semana passada, se não me engano, de acordo com o levantamento da TV Globo, fomos considerados o mandato mais atuante da Câmara Municipal do Recife, com 54 projetos de lei em um único ano, né? Do início do ano para cá. Eu vi e noticiei no portal Novo Contexto. Foram 54 projetos de lei, são muitas leis, né? A Lei da Cultura Popular, a Lei de Infrações Ambientais, a Lei Padre Júlio Lancelotti, o Estatuto da Liberdade Religiosa, a lei que multa agressores de mulheres, que impede agressores de mulheres de serem contratados e beneficiados pelo município, o projeto de lei do auxílio social para mulheres vítimas de violência. São muitos os trabalhos que a gente vem desenvolvendo na Câmara do Recife, mas eu acho que nesse momento o fundamental é a gente fazer o enfrentamento à reforma administrativa
que é uma reforma contra o Estado brasileiro, é uma reforma contra o serviço público. Eu sou servidora pública federal, eu estou vereadora, mas eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, concursada, sou servidora pública federal e sei que essa reforma administrativa é uma reforma realmente para acabar com o serviço público, ou seja, acabar com o patrimônio do povo brasileiro, dos cidadãos e das cidadãs. Não é uma reforma contra o servidor e contra a servidora, é uma reforma contra o serviço público, é uma reforma contra o Estado brasileiro, é uma reforma contra a democracia, contra a garantia e a estabilidade do serviço público que o povo brasileiro tem. Então, nesse momento, a gente tem realmente que fazer o grande enfrentamento à reforma administrativa, assim como a gente tem que lutar pelo fim da escala 6x1 e pela taxação dos super ricos. Entendi. Você ficou conhecida no estado de Pernambuco pela agressão que sofreu por um policial militar. E eu não poderia deixar de tocar num tema que é a questão da violência de gênero contra, e principalmente a violência política. Como é que você, como mulher, no seu lugar de fala, como você se enxerga nesse cenário, o cenário pernambucano, o cenário brasileiro, que não é um cenário fácil para a mulher, que a gente é só ver os dados de violência contra a mulher que estão aí. Como é que você vê esse cenário? É um cenário muito difícil, de muita violência política de gênero. Naquela situação em que eu fui agredida com um spray de pimenta por um policial, eu tenho certeza que se eu fosse um vereador homem, ele não teria feito o que ele fez comigo. Ele fez porque eu era uma mulher enfrentando o abuso de autoridade deles contra cidadãos pacíficos que estavam participando de uma manifestação. Então, mas na Câmara são muitas violências políticas de gênero. De um modo geral, o fato de ser mais difícil para nós nos elegermos, né? São apenas 15% das mulheres na política, nós somos apenas 15% dos cargos políticos no parlamento. Nós temos que cuidar da casa, cuidar dos nossos filhos, ou seja, a gente soma ao nosso trabalho na política o trabalho como mãe, o trabalho doméstico. Então, nós ficamos mais sobrecarregadas e também o tempo inteiro sendo desqualificadas, agredidas. Isso, infelizmente, ocorre desrespeitadas quando estamos na tribuna. Quando a gente está na tribuna, os homens ficam falando alto o tempo inteiro para atrapalhar, inclusive, o nosso raciocínio, para fazer com que a gente não seja ouvida, escutada. Tudo isso é muito, muito ruim. E como é que você tem feito esse enfrentamento? Não abaixando a cabeça, né? A gente tem que, justamente, o enfrentamento é ir para cima. É você, se estão falando alto, você falar mais alto, né? Você se impor, não se deixar intimidar e ir para cima mesmo, porque a gente foi eleita para fazer a representação das mulheres e dos homens. As pessoas que nos elegeram querem que a gente seja ouvida, então a gente vai para cima. Agora, mudando aqui um pouquinho o foco da nossa conversa, e a gente já está quase chegando ao fim, porque nossa conversa é curta, mas tem sido objetivo, tem sido proveitosa. Agora, vindo aqui para o cenário, vamos falar um pouquinho do cenário político eleitoral. Como é que você avalia o governo do Estado? Como é que você avalia a gestão municipal? Olha, nós somos independentes da gestão municipal, nós somos uma bancada independente, o PT forma uma bancada independente. Eu acho que, do ponto de vista do governo do Estado, o governo do Estado erra muito com a privatização da Compesa.
erra muito com a privatização da Compesa. Hoje, 65% das residências pernambucanas não têm acesso à água regular, 14% não têm acesso nenhum à água, e a privatização da Compesa não vai resolver esse problema da universalização da água, vai agravar o problema. Então, a privatização da Compesa é um grande equívoco e nós estamos combatendo a privatização da Compesa. Em relação ao governo municipal, eu acho que o governo municipal ele tem tido um papel importante, o prefeito João Campos tem um papel importante de declarar apoio ao presidente Lula de primeira hora, né? O PSB se colocou aliado da reeleição de Lula, e isso é muito importante. O presidente Lula tem feito um governo muito bom, a despeito de todas as contrariedades que ele vem enfrentando no Congresso Nacional. É um governo para o povo, né, com vários programas sociais maravilhosos, como o Gás do Povo, que agora vai entregar gás gratuito para 60 milhões de pessoas. A Luz de Graça, que também beneficia milhões de pessoas com luz gratuita, o aumento do acesso à água, as obras do PAC, o Pé de Meia, são vários programas sociais excelentes, muito bons para o povo brasileiro e que precisam de apoio. E aí o PSB de João Campos acerta em endossar o apoio à reeleição do presidente Lula. Na sua visão, que eu sei que o PT ele tem várias vertentes de debate, na sua visão, você acha que o PT ele deve caminhar justamente com o PSB ou caminhar para um apoio com a governadora ou marchar independente no Estado? Como é que você acredita para o ano de 2026? A governadora não declarou apoio ao presidente Lula até o momento, né? E tudo indica que não irá declarar apoio ao presidente Lula. Então é difícil que o presidente Lula marche com a governadora se ela não endossa apoio ao presidente Lula, né? Já o prefeito João Campos já endossou apoio ao presidente Lula. Então, as coisas estão se encaminhando para... mas isso ainda não está decidido, né? O próprio cenário, a própria governadora Raquel ainda não se posicionou, a gente não sabe se ela vai se posicionar, embora indique que não. Então, ainda não está no momento de tomar essa definição. O PT ainda não definiu e deve definir isso no ano que vem junto com o presidente Lula. Entendi. Agora vamos falar sobre Liana para os projetos futuros. Liana vai caminhar para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal? Eu sou primeira suplente de deputada federal na nossa federação, né? E foi por muito pouco que eu não me elegi deputada federal. Foi por cerca de 2.000 votos que eu não me elegi deputada federal. Então, nós temos uma expectativa do nosso partido mesmo para que eu saia mais uma vez candidata a deputada federal. E ninguém é candidato de si mesmo. O PT já esboçou, através especialmente da senadora Tereza Leitão, de cujo grupo eu faço parte, também da ministra Gleisi Hoffmann, de que eu venha mais uma vez candidata a deputada federal, dessa vez mais fortalecida para realmente ser eleita nas eleições de 2026, né? Excelente. Gente, eu queria conversar muito mais com Liana, mas o nosso tempo está resumido. Se você chegou até aqui nessa conversa, eu queria te pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse nosso episódio
e também deixar seu comentário, que a gente vai estar justamente dialogando, debatendo junto com você tudo que a gente conversou aqui. Mas desde já, Liana, eu queria te agradecer esse tempo que você cedeu para a gente. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui no podcast Cafezinho, no blog Novo Contexto. É uma alegria estar falando com Caruaru, com a Agreste. Deixar um abraço para o meu amigo Léo Bulhões e dizer que eu sinto muita saudade das aulas na ACES, na Faculdade de Direito. Deixar um beijo especial para todos os meus alunos e minhas alunas. Aí, o recado está dado. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Um forte abraço.